Fala, meu povo, ano de eleição, e aí fica sempre a pergunta: Jesus era de direita ou de esquerda? Não é isso que a gente vai responder aqui, porque isso é um anacronismo, né? A gente querer pegar um personagem que viveu no ano zero, vamos dizer assim, e trazer ele para os nossos tempos. Mas o que eu quero fazer com você é te levar lá para aquele personagem que não é um simples personagem. Ele é o personagem principal de toda a escritura. Então é através dele que a gente vai aprender a conviver com a política nesse ano de eleição. Por isso que eu falei 2026, que é ano de eleição. E a gente precisa entender como que a gente vai viver a política, com a gente entendendo como que Jesus vivia política nos tempos dele. Fica aqui até o final, que é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar? Você tem que participar, rapaz. E ó, tem diversas formas de participar do canal. A primeira delas é através do Palavra em Movimento, que é o nosso canal gratuito no Instagram, onde a gente coloca devocionais durante a semana que abençoam a sua vida e a sua família. O link vai estar aqui na descrição, faça parte. Você pode também se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você investe para que essa mensagem que hoje chega na sua casa aí na telinha que você está assistindo chegue também para muitas outras pessoas. Então faça como essa galera que está aparecendo aqui. Eu quero agradecer cada um deles, porque esse canal tem indo para frente, pelo apoio de todo mundo. Então, Deus abençoe vocês, faça parte, seja membro e clique no botãozinho, seja membro. E por último, não menos importante, você também vai fazer parte desse canal. Você deixar seu like e deixar o seu comentário, porque no final do vídeo a gente faz uma leitura de comentários. E o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos. Então deixa seu comentário aí, rapaz. E o texto que a gente vai falar hoje está em Mateus 22, do 15 ao 22. E mais uma vez eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia aí, que a gente vai entender junto esse texto. Então eu quero que você anote esse texto, que você medite nesse texto, porque é sobre ele que esse vídeo vai estar falando. Ó, e eu quero te dar um contexto para esse texto, que você vai ler ele aí. Né? Você anotou, você vai ler, né? E eu vou te dar o contexto dele para você entender o que está rolando aí nesse texto. Mateus ele já parte do pressuposto, ele já deixa claro que a pergunta que esses fariseus estão fazendo para Jesus não é em busca da verdade. Que essa pergunta que eles estão fazendo é uma armadilha para pegar Jesus nas próprias palavras. E é isso que define o tom da resposta de Jesus. Você vai ver aí dois grupos que vão estar se unindo, que são os fariseus e os herodianos. Os herodianos eles são pró-Roma e os fariseus eles são contra Roma. Mas os dois estão unidos aí contra Jesus para pegar Jesus nas próprias palavras. Os fariseus estão doidos para derrubar Roma, para tirar o domínio de Roma. Né? Os herodianos, eles gostam do poder de Roma sobre eles, porque está dando regalia para eles. Mas eles também querem que esse discurso de Jesus aí, esse discurso caia por terra. E aí é o ponto que eu quero chegar, porque isso aqui é muito importante para o vídeo inteiro. Que é o quê? Quando ideologias rivais se unem contra Cristo, isso revela algo. Jesus confronta todas elas. Quando você tem ideologias rivais se juntando para combater Jesus, cara, só tem uma explicação. Jesus está confrontando todas essas ideologias. Tá, mas aí pra gente entender, Léo, como que Jesus lidava com questões políticas no tempo dele? Primeiro, a gente tem que entender o que é política. Né? Então, vou traduzir aqui, é rápido essa parte, mas é muito importante porque a gente vai falar mais pra frente. Mas aí eu quero ainda te dar uma resposta do que é política à luz da Bíblia, tá? Pra você entender a raiz da coisa. Porque na Bíblia, a política ela não começa no governo. Ela começa na vida comum, no cotidiano. Porque lá em Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem para viver em relação. Para viver uma vida cotidiana. Para viver uma relação com Deus, com o próximo e com a criação. Lá em Gênesis 3 tem a queda do homem. E aí essa relação ela se rompe, ela se quebra. E aí surge a política como uma tentativa humana de organizar o caos. Tipo assim, a política surge para organizar uma sociedade que está quebrada. Uma sociedade que foi criada para viver em total harmonia. De repente a gente precisa de sistemas de governo, sistemas de governança para gerir uma população que foi criada para viver simplesmente a criação de Deus. E aí é muito interessante, por isso que é muito importante você ler o Antigo Testamento, por isso que eu te indico entrar no link aqui embaixo
no Palavra e Movimento, que a gente está lendo o livro de Levítico. Cara, pensa comigo, quantas vezes você já leu Levítico na sua vida? Tem certeza? Levítico? Fala pra mim aqui, Levítico. Tem certeza que não leu, viu? Ó, vamos lá, hein? Coloca aqui embaixo se você já leu Levítico, porque eu quero saber se a galera tem lido Levítico aí. Mas, fato é que a gente vê no Antigo Testamento Provérbios, a gente vê Juízes, a gente vê o livro dos Reis, o livro de Crônicas, todas elas mostram uma coisa primordial, que é o quê? Líderes bons, né? Líderes que estão ali debaixo do coração de Deus, na direção de Deus, eles aliviam o povo. E líderes ruins, líderes maus, líderes que não estão seguindo a vontade de Deus, esses líderes oprimem o povo. Jesus, ele não vai redefinir a política. Ele vai redefinir o coração de quem participa dela. É essa a importância da obra de Jesus. Jesus, e é interessante isso, que ele não está muito preocupado com as amarras sociais. Ele não está preocupado quem é o país mais importante do mundo. Ele não está preocupado, trazendo aqui para o nosso contexto, se é a China, se é a Rússia, se é os Estados Unidos, se é a União Europeia, se é o Lula, se é o Bolsonaro. Ele não está preocupado com quem está lá na frente. Ele está preocupado em mudar o coração de quem está lá na frente. Em Mateus 6,33 e no Mateus 7,12, eu quero que você anote aí, por favor, vai aparecer aqui, né? Anota, pelo amor de Deus. Ainda está na tela, então você está anotando, né? Vamos lá. Toda decisão deve passar pelo reino. Como assim, não? O critério é o bem do outro e não o interesse próprio. Então, assim, como pensar a política? Como pensar a liderança? Como pensar a sua liderança? É pensar no bem do outro. Né? É pensar em como que eu vou gerir isso aqui da melhor forma para que todas as pessoas, para que o bem comum sobressaia. Porque às vezes as decisões que eu vou tomar vão ser boas para mim, mas talvez não vão ser para todos, ou pelo menos para a maioria daquelas pessoas que eu lidero. Então a gente tem que pensar no bem comum, tem que pensar no que vai ser melhor para todos, e não para aquilo que você quer. Jesus pensa muito nisso. Jesus redefine tudo que até aquele momento. Até porque pensa numa sociedade no tempo de Jesus, onde o líder político, ou ele era um líder religioso, ou ele era um rei que era instituído por Deus, ou pelos deuses. Então esse cara, ele só olhava para o próprio umbigo. E o povo definhava. Eu quero te dar uma sacada sobre o Antigo Testamento, que talvez lendo você não percebeu. Mas lá no livro de Reis, cara, tem muita coisa. Quando eu falo aqui, gente, sobre ser segundo o coração de Deus, olha a diferença, né? Você tem reis no Reino do Norte, né, que fizeram coisas maravilhosas do ponto de vista político. Né? Acabe é um rei como esse. Acabe é um rei que não foi segundo o coração de Deus. Tá lá em Reis. Não foi segundo o coração de Deus. E o que Acabe fez? Acabe abriu as fronteiras. Acabe negociou com os povos vizinhos. Cara, se a gente for pensar no ponto de vista político, isso foi muito importante. E foi muito bem. Por isso que o Reino do Norte era mais rico do que o Reino do Sul. E aí você vai olhar um rei como Asa. Poxa vida, esse cara ele era muito coerente com o que ele pregava. Ele era contra os ídolos pagãos. Ele fechou as fronteiras, ele não deixava o povo se misturar. Do ponto de vista político, isso é péssimo. Se você olhar hoje para o mundo de hoje, qual é o país que faz isso? Nós estamos falando da Coreia do Norte. Nós estamos falando de Cuba, onde o povo está sofrendo. Nós estamos falando da Venezuela, que está vindo refugiado. Se é refugiado é porque lá não está bem, né? Porque se estivesse bem não tinha refugiado. Você não vê brasileiro refugiado na Venezuela, você vê venezuelano refugiado aqui. Então assim, pensa comigo. E aí de repente você fala assim, então tem um trem errado. Mas não. O povo não estava sendo oprimido quando Asa governava. Mas Asa estava pensando no bem do povo. Estava pensando no povo e na sua relação com Deus. Acabe não estava preocupado com isso. Acabe estava preocupado que o palácio dele estava cada vez mais bonito. Acabe estava preocupado em mostrar para os povos vizinhos que ele era um rei muito rico. E o povo? O povo que trabalhe, o povo que junte riqueza, se conseguir, porque toda a riqueza vai para ele. Não é isso. Então a gente começa a refletir sobre o que é a posição política de Jesus. E aí hoje o pessoal quer falar que Jesus era de esquerda, Jesus era de direita, Jesus era de centro.
Jesus não se enquadra em ideologias do nosso tempo. Nessas ideologias que a gente está se colocando hoje. Não, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o meu coração. Se você é de esquerda, se eu sou de direita, se fulano é de centro, se Beltrano é de não sei o quê, se fulano é africano, o outro é asiático, o outro é americano, americano das Américas, né? Se ele é brasileiro, se ele é estadunidense, se ele é americano de morar, de ser cidadão americano lá dos Estados Unidos, que fala estadunidense, o povo já fala, então você é militante de alguma coisa hoje em dia, né? Não pode falar nada. Mas fato é, respondendo, política é nada mais, nada menos do que a expressão do coração humano. Olha que loucura. A gente entendeu o conceito da política aqui. E agora a gente vai caminhar, porque a promessa do vídeo aqui é como que eu ajo como Jesus na política. Então a gente vai para a nossa segunda pergunta, que é: o que Jesus quis dizer com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Aqui Jesus vai fazer 3 movimentos muito importantes. O primeiro é reconhecer a autoridade civil. Jesus não está negando o imposto aqui. Jesus não está incitando uma rebelião, que é o que as pessoas daquele tempo queriam. Que o Messias viesse para derrubar Roma. Jesus não está fazendo nada disso. E isso é interessante porque se conecta com Romanos 13 e com 1 Pedro 2. Por quê? Jesus está querendo mostrar que esse governo humano ele existe porque Deus permite. Não é porque o homem é justo. Quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César, ele não está falando que César é justo. Mas ele está reconhecendo que César tem uma autoridade na terra que é dada por ele mesmo. Então dai a César o que é de César. A segunda coisa que Jesus faz é ele limita essa autoridade. Olha só, César tem moedas, Deus tem pessoas, Deus tem os corações. E ele fala, respeite a sua autoridade, mas entenda que o nosso coração é o nosso coração. E ele pertence somente ao Pai. Jesus está declarando essa coisa, é exatamente isso. E é interessante a gente fazer um paralelo, porque a moeda carrega a imagem de César. E o homem carrega a imagem de Deus, como lá em Gênesis 1:26 vai falar. A imagem e semelhança. E nesse contexto, Jesus está querendo declarar algo muito específico. César merece, ou César pode exigir impostos, mas ele não pode exigir a adoração do nosso coração. O governo ele pode exigir que a gente cumpra as leis, ele pode exigir que a gente siga de acordo com o que ele está mandando a gente seguir. Mas ele não pode ter o nosso coração. Ele não pode ter a nossa devoção. Ele não pode ultrapassar esse limite, cara. Talvez você está passando esse limite e é ano de eleição, cara. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. E aí um fato, a autoridade civil não é fonte de consciência. A fonte de consciência é esse aqui, ó. Esse livro aqui é a sua fonte de consciência. Você pode respeitar as leis civis. Você deve respeitar as leis civis. Mas a sua consciência não é regida pela Constituição de 1988. Ela é regida por esse livro aqui, que foi escrito durante mais de 1000 anos, por 40 autores diferentes, e que não apresenta contradições evidenciais. Como assim, Léo? É porque ele tem aparentes contradições. Mas para um estudioso da palavra, que não é o caso de muita gente que você encontra por aí, vão parecer contradições. É pela falta de entendimento do que o texto, do qual a linguagem está querendo dizer. Mas fato é que esse livro, de mais de 2000 anos, que foi escrito há 2000 anos, é mais atual, mais relevante e mais importante para a sua vida do que um livro escrito há 40 anos atrás. Mas a terceira coisa que ele fala, ele denuncia a idolatria do poder. A moeda traz a imagem de um imperador que se dizia divino, se colocava na posição de um deus. Jesus está dizendo de forma implícita assim, vocês aceitam o sistema, mas não percebem que estão idolatrando ele. Vocês não percebem que esse sistema que vocês adoram está sendo colocado no lugar de Deus e está tudo bem para vocês. Vocês estão aceitando como se fosse normal. Estão aceitando como se fosse o correto, estão aceitando como se fosse o certo. Mas não é. É isso que Jesus está dizendo. E aí Provérbios 29:2 vai falar sobre isso, porque todo governo que ocupa o lugar de Deus se torna opressor. E aí uma terceira pergunta que é, assim, eu posso fazer uma provocação para você. Porque quando você participa de decisões
Você é egoísta ou visa o bem comum? E essa pergunta, Jesus ele não responde diretamente, não. Ele obriga o ouvinte a responder sozinho. É uma pergunta que se torna retórica, quando eu faço para vocês, por exemplo. E você observa que esse é um pouco do método de Jesus. Os fariseus, eles pensavam em três coisas: reputação, poder e... Caiu aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é poder, viu, gente? Eu rolo meu roteiro com isso aqui. Reputação, poder e manutenção de influência. Jesus vai ensinar o oposto disso. E é mais um texto que você precisa anotar. Marcos 10, 42 a 45. Quem governa no reino serve. Paulo vai ecoar isso também. Outro texto para você anotar aí. Filipenses 2, 3 a 5. Onde não há... Olha essa frase. Onde não há serviço, há idolatria disfarçada de justiça. Maior é o que serve. A gente brinca demais disso na igreja, né? Você tá lá na resenha, lá na igreja, você tá lá com refrigerante na mão, e o irmãozinho chega pra você e fala assim: ô irmão, maior é o que serve, hein? A gente brinca e acaba se deixando levar. Mas essa frase é verdadeira. No reino de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que está arregaçando as mangas e lavando os pés. Esse é um fato. Tem gente que está tão preocupada em ter a manutenção do poder, em manutenção de influência, em conseguir mais riqueza, em conseguir estar em mais lugares, que ele se perde e não percebe que a função dele é servir. Se o próprio Filho, que é o próprio Deus, veio na Terra para servir e não para ser servido, palavras dele mesmo, não é eu que estou falando. Que dirá, gente? Ó, se o filho legítimo, herdeiro, se ele veio para servir, nós que somos co-herdeiros, adotados, escolhidos a dedo por ele. Talvez o nosso destino seja reinar. Talvez o nosso destino seja ser rico. Tem que ler isso aqui. Porque se nesse livro aqui está falando que comer do melhor dessa terra é ser rico, você leu errado. Começa a ler lá em Gênesis e termina aqui em Apocalipse, por favor. Porque talvez você está lendo errado. Você está achando que é só declarar a palavra, que agora você ser rico, que você é filho de Deus, e aí você tem que tomar o reino por esforço. Se essa é a sua interpretação, eu acho que você não viu muito bem o que Jesus fez nos evangelhos. Porque maior é o que serve. Porque se o filho veio para servir e não para ser servido, nós como filhos devemos fazer o quê? Servir. Servir. E aí a gente pensa assim, como que Jesus lidava com as questões políticas? Primeiro, ele não fugia do tema. O tema é difícil. Vai ser na escola, vai ser na faculdade, vai ser no serviço, vai ser na família. O tema é difícil. Jesus não fugia do tema. Mas ele também não se tornava refém dele. E isso é muito relevante. E terceiro e mais importante, ele nunca colocava isso no centro. Tem gente que está perdendo família, porque família votou no dígito que ele não queria. E eu entendo muito sobre princípios. Mas tem gente que senta na mesa e perde família por causa de política. Mas é porque a política rege a vida dessa pessoa. Não é mais Deus que rege a vida dela. É a política. Ou seja, o político virou o Deus dessa pessoa. E aí o político, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Porque ele não erra, porque ele sabe de todas as coisas, ele faz todas as coisas de forma perfeita, ele está em todos os lugares e não. Nenhum político consegue suprir esse lugar, porque esse lugar que você está criando, esse lugar é de Deus. Por isso que Jesus puxava o debate para senhorio, coração, adoração e fidelidade ao Pai. Porque no fim se resume a como você está vivendo a sua vida. E aí você fala assim, Léo, mas poxa vida, eu preciso escolher um candidato que seja mais adequado. Obviamente. Se você tem direito ao voto, você precisa votar no candidato mais adequado. Mas será que o candidato adequado tem passado por esse
crivo aqui? Senhorio, coração, adoração e fidelidade ao Pai? Será que esse candidato ele passa pelo crivo de Jesus? E aí eu não quero responder isso aqui, eu quero que você pense nisso. Porque é ano de eleição, né? E aqui eu não quero pender para nenhum dos lados. Mas eu quero que você pense. Pense em quem Jesus é. Pense em o que Jesus faz. Em o que Jesus resplandece. É mais do que um cargo público, tá? É muito mais do que um cargo público. E não se resume a um cargo público. Eu quero, por exemplo, dar 3 exemplos de pessoas que reinaram ou que lideraram grandes nações e que não se deixaram levar, que seguiram o princípio de Jesus. O primeiro deles é José, governa sem idolatria. Ele não precisa ser adorado para governar, para gerir da melhor forma. Outro exemplo, Daniel, fidelidade sem rebelião. Daniel, lá, o braço direito de Nabucodonosor. Não vamos fazer uma rebelião aqui, porque nós somos judeus, rapaz. A gente não quer esse negócio de Babilônia, não. Fidelidade sem rebelião. Ele continuou sendo crente em Deus. Ele continuou com o coração fervendo no Senhor. Mas ele não precisou se rebelar para isso. Ele continuou no Senhor. E quando veio a prova, porque hoje a gente tem passado por provas. Hoje as pessoas têm colocado coisas que o cristão tem que acreditar e aceitar, que a gente não crê e aceita, não. Mas quando a prova vier, a gente vai fazer como Daniel? É algo a se pensar. Vai pensando aí também. E o terceiro exemplo é o de Esther. Influência sem perder a identidade. Não abandone a sua identidade para ficar bem na rodinha. Para ficar de boa com o pessoal do serviço. Identidade não se nega. Jesus deixa claro algumas coisas. A primeira delas é que o reino dele não é nesse mundo. Eu falo isso muito aqui no canal, tenho falado nos últimos vídeos. É muito importante a gente exercer a cidadania aqui na Terra. É muito importante a gente saber em quem votar. É muito importante a gente votar com consciência. É muito importante a gente pensar, porque crente também pensa. Mas a gente tem que lembrar que o reino de Deus não é nessa terra. Ele tem uma obra maravilhosa para ser feita. E a obra completa não vai ser aqui nessa terra. Novos céus e novas terras. Porque a gente vai lembrar, o reino dele se manifesta nesse mundo, mas ele não é nesse mundo. Então a gente sim vai continuar, Léo. Vamos continuar exercendo a nossa cidadania e vamos viver aqui da melhor forma. Lembrando que a gente tem um galardão e ele vai ser lá. Outra coisa que Jesus deixa claro é que a nossa confiança não pode estar em governos terrenos. A nossa confiança não é nos messias que aparecem. Fulano é o Salvador. Fulano fez. Ah, fulano me tirou. Fulano me deu isso. Fulano não te deu. Quem te deu foi Deus. Se você está achando que você está dependendo de fulano, você está muito ferrado. Porque fulano vai morrer. Sabe quem não morre? Sabe quem é eterno? Sabe que a eternidade ela dura mais do que 20, 30, 40 anos? Sabe quem tem poder para dar e tirar a própria vida? A vida. A vida, a própria vida, a nossa vida, tá? Aquele que pode vir cá e tirar a nossa vida. Mas é aquele que dá também. Sabe quando você acorda de manhã? Sabe quem está te dando essa vida? Não é o fulaninho da televisão. Não é o cara que senta na cadeira da presidência. Não é o cara que senta no governo do seu estado. Não é o cara que senta no governo, ou na prefeitura, melhor dizendo, da sua cidade. Quem te dá a vida todo dia de manhã é o Criador. Independente de você ser crente ou não, você que está vendo esse vídeo. Independente de ser crente ou não. Ele está te dando vida. Então, só para finalizar, tem 3 coisas que a gente, como peregrino nessa terra, a gente precisa viver. Primeiro, com responsabilidade civil. Segundo, com fidelidade espiritual. E terceiro, com esperança escatológica. O que é isso? Esperança na volta de Jesus. Esperança no fim dos tempos. Esperança de que ele virá para nos buscar. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele voltará. E ele pede para a gente uma coisa. Confia. Confia em mim. Então confia no Senhor. E o mais ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários.
E, cara, se você não deixou seu comentário aqui, ele pode aparecer nos próximos vídeos. Por exemplo, o primeiro comentário da Elma Cruz, e ela tá falando assim: glória a Deus, sou nova aqui e consegui pegar bem essa palavra. Sou líder de GC e gostei do teu ensinamento. Agregou. Deus abençoe e continue te cobrindo de bênçãos. Ô, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Fico muito feliz quando vem gente nova aqui. Cara, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo também, deixa aqui nos comentários, cara. É muito legal. E que Deus continue te abençoando poderosamente para ministrar a palavra do Senhor a cada semana no seu GC. Deus abençoe. Vamos para cima. Outro comentário aqui é da Ana Luísa Chay, a mulher mais linda desse mundo, conhecida também como minha esposa maravilhosa. E ela está falando assim: sempre falando necessário. Você é a pessoa que mais ouve, me ouve falando. Então, é muito bom ouvir, ler esse comentário. Deus abençoe você. Um beijo. Então, vamos para cima junto. E esse comentário do Tiago, muito importante. Eu vou ler para vocês. Olha isso. Deus continue abençoando você, Léo, sua família, seu ministério, seu canal, em nome de Jesus. Obrigado pelos esclarecimentos nesse tema tão importante, complexo e polêmico. Infelizmente, muitas pessoas conhecem a verdade e até pregam a verdade, mas não vivem o que pregam. Por isso, a criminalidade em todas as áreas da sociedade cresce muito. Não há mudança de comportamento. Que sejamos transformados todos os dias através da palavra de Deus, da oração e do jejum. Que nos posicionemos politicamente segundo a palavra de Deus e sigamos em frente na contramão do mundo com ânimo e confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. GC Pântano, Lagoinha, Pouso Alegre. Cara, eu não preciso falar mais nada. Que Deus abençoe vocês. Esse comentário completo é a mensagem final desse vídeo. Fica com esse vídeo. Lê esse comentário. Tenho certeza que vai dar ânimo para sua semana, pessoal. Vamos para cima.